Por quê? Porque aí eu me toquei, mano, eu preciso ir atrás do meu pai. Sim. Essa fase foi antes até da... Foi antes, tudo antes da Elisângela e tal. Eu preciso ir atrás do meu pai. Preciso cuidar do meu pai. Saber onde ele tá, Onde ele tá, eu não sabia. Ele tava na rua, né? Tava na rua, ninguém falava dele pra mim. Isso Ficou foi muitos depois de anos quanto depois? tempo depois que você... Um ano depois. Isso, um ano depois. Isso, um ano. Cara, e essa pergunta sua é chave, sabia? Sabe por quê? Porque demorei um ano pra ir atrás do meu pai, cara. Cara, obrigado por essa pergunta. Sabe por quê? Porque essa pergunta me faz fazer memória do passado. Gente, a gente tem que amar nosso passado. Sim. Eu tinha raiva de mim por causa dessa pergunta. Tem que aceitar. A resposta dessa pergunta me dava ódio de mim mesmo. Porque eu demorei tanto pra ir atrás do meu pai. Sim. E quando eu fui atrás do meu pai, eu já tava namorando a Elisângela. Entendi. Então eu levei um ano pra trás do meu pai. Eu sabia que eu tinha que ir atrás dele, mas não fui. Por quê? Porque eu era um péssimo filho. Eu tenho que aceitar, eu não fui um bom filho. Mas tô tão certo, Jesus já me curou disso. Sim. E aí eu comecei a namorar a Elisângela. E aí quando eu encontrei meu pai, desculpa, Elisângela não. Quando eu encontrei meu pai, eu estava namorando a Adriana. Certo. E a Adriana tinha uma filha, meu pai achava que era a minha. Ô filho, assume a menina, filho. Assume a menina. Meu pai já estava bem doente. Eu disse, não, pai, não é minha filha. Ah, não é sua? Eu disse, não. Pô, mas a menina é bonita, a moça é bonita. O pai tá feliz por você. Ah, obrigado, pai, tal. Ele começou a morar comigo. Aí depois meu pai foi embora de novo. E você encontrou ele onde? Aí meu pai foi embora de novo. Aí eu fiquei sem ver meu pai de novo. Aí eu terminei, eu e a Adriana acabamos dando certo, tá? Comecei já, um tempo depois, eu conheci a Elisângela, a gente rezou bastante antes de começar a namorar. Ela sabe disso, não sei nem se minha mulher tá assistindo. Se ela não estiver assistindo, eu vou entender ela. Nós rezamos uns 3 meses para dar o primeiro beijo, cara. A gente quis fazer tudo certinho, porque com a Adriana não foi tudo certinho. Sim. Eu fiz tudo errado, cara. Com a Adriana, por exemplo, eu perdi minha virgindade. Sim. Foi a minha primeira relação sexual, foi com a Adriana. Nosso namoro era todo torto, era tudo fora. Foi uma das coisas, um dos motivos uma das coisas que eu também procurei o Adriano quando foi a minha primeira vez. Sim. No outro dia eu fui correndo chorando na casa do Adriano. Adriano, eu pequei, Adriano, e chorando. Calma, irmãos, você deu uma, irmão. Eles zoaram comigo, você deu a primeira. Aê, irmão, quebrou o cabaço. Me zoando pra tentar me acalmar. Sim. Ô, moço, fala assim, mano, chorando. Eu chorava, cara. Ô, mano, não sou mais virgem. Aí. Por quê? Porque eu era muito santo, cara. Eu tinha me convertido de verdade. Sim, é mudança Rolou culpável, uma conversão no Mudou, Denilson. Total. Os meus discos, por exemplo, vocês também deram, eu nem contei. Eu joguei fora, irmão. Troquei por um cara lá numa banca de disco lá na Carlos Gomes em Santo André, na Senador Flacker. Tinha uma banca de disco. Não sei se vocês já viram alguma vez essa banca lá. Foi eu e o Igor, meu irmão. Nós carregamos 2 caixas de disco. O cara me pagou R$40, irmão. Eu comprei uma camiseta escrito Jesus, comprei uma Bíblia no Seu Fred, na banca do Seu Fred, famoso Seu Fred, e 1 terço. Né? E comprei uma camiseta pro meu irmão. Com dinheiro, cara. Eu tinha me convertido, cara. Rolou uma conversão. Não é que aquilo ali, eu tinha que fazer aquilo. Eu não precisava fazer. Sim. Mas eu tive que fazer. Senão não rolava uma conversão. Sim. No meu caso, eu tive que ser radical em tudo. E o Adriano me ajudou, tal, mas não teve jeito, irmão. Aí foi, descambei, meu namoro foi pro buraco. Estraguei tudo, cara. Quase casamos, ela queria casar. Sim. E eu falei assim, não, cara, eu sou muito novo, tinha 19 anos. Eu falei, mano, não é, tá tudo errado. E acabou meio que dando certo, porque tinha que ser de outro jeito. Sim, com então, por certeza. isso, quando eu conheci a Elisângela, eu quis fazer certinho. Nós rezamos, pedimos aconselhamento para padres, sabe? Eu falei para ela, olha, eu quero conhecer seus pais. A gente começou a namorar escondido, eu não gostava. Porque ela tinha medo que ela queria que eu fosse o primeiro e o último. Entendeu? E eu fui o primeiro homem dela, inclusive. E o namoro levou quanto tempo? Até noivar, casar? Então foram 2 anos e meio de namoro, entre namoro e noivado, até nos casarmos. E aí foi quando me deu um estalo, e a Elisângela foi uma das pessoas chave nessa questão do meu pai. Porque e seu pai, irmão? Você não vai atrás dele? Eu disse, eu vou. Aí eu perguntei pro meu vizinho, você sabe do meu pai? Você não sabe onde está seu pai? Eu disse, não, seu pai está na nossa chácara, lá em Salesópolis. Nós estamos com uma chácara lá, nós vamos construir. Então recolheram ele. Recolheram meu pai para cuidar da chácara lá em Salesópolis. Sô, mano, você não leva lá para ver meu pai? Cara, a gente queria que você buscasse seu pai tá muito doente. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe se você quer saber do seu pai. Para nós, vocês abandonaram o seu pai. Sim. E eles tinham raiva da gente por causa disso. Com razão. Sim. Só que eu olhava para minha mãe, né? Minha mãe sofreu na mão do meu pai. Sofreu muito, né? Por mais que meu pai amava meu pai não era santo. Sim.
sabe? Só que meu pai não tem uma história, cara. Não conheço ninguém da família do meu pai. Uma história gera vários traumas. Né? Meu pai foi vendido com 10 anos de idade. Foi trocado por terras. Meu pai foi moeda de troca quando era criança. Mas então eu nunca culpei nada do meu pai. Vou matar do meu pai. Então fui eu, minha irmã, meu tio Percival com o carro dele e a Dolores, finada Dolores, que já faleceu, que era a dona da chácara. Chegamos lá, encontramos meu pai pesando 40 quilos. Meu pai era um negão alto, forte, cavalo. Quando eu chego lá, meu pai era um zumbi. Meu pai tava bem doente, né? Trouxemos ele fedendo, levamos ele para casa. Minha irmã chorou muito, cara. A minha irmã sofreu mais do que eu. A minha irmã sofreu muito mais do que eu. Eu tenho dó da minha irmã, porque minha irmã foi a que tratou dele como foi a enfermeira dele. Sim. Minha irmã tirou mais de 20 bernes das costas do meu pai. Bernes é aqueles bichos que entram na pele. Sim. Porque ele dormia no chão, cara. Ele tava com uma inflamação uma infecção na boca, bebia pinga para aliviar a dor. Nisso gerou um câncer na garganta. Ali meu pai ficou com a gente 3 meses. Nós cuidando dele. Minha irmã conseguiu dentista para ele. Porque minha irmã trabalhava minha irmã é protética, né? Ela trabalhava no Centro Médico Pasteiro, em São Bernardo, ali na Jaçatuba, Jurubatuba. E ali ela conhecia muitos médicos. Ela conheceu um médico, eu não me lembro o nome, que ele era diretor do Príncipe Humberto, em São Bernardo. E esse médico passou tudo com meu pai, sem cobrar um tostão. E o Príncipe Humberto é particular. Sim. Fez os exames, tomografia e descobriu o câncer na garganta. Só, olha, seu pai tem no máximo aí uns 20 dias de vida. Tá fechada a garganta dele. E ele durou 3 meses. Esse período ele ficou dentro do meu quarto. Meu irmão deu a cama para ele, foi dormir na sala. E meu pai tava apodrecendo. Sim. Você acredita que foi esse período aí, não sei se vai ter nessa parte aí, de se amar novamente, de se perdoar, de colocar todos os papos ali? Foi muito difícil. Foi porque fez parte. Isso aí que você está falando fez parte. Mas foi muito mais para frente que eu consegui superar. Foi através de muita oração de cura e libertação. Sim. Inclusive, uma das pessoas que ministraram essa cura em mim foi a Geralda. Vocês devem conhecer a pregadora Geralda e tal. Sim. Nesse período que meu pai dormiu comigo, meu quarto fedia, cara. Era tipo um leprosário, era fedido. Só que eu tinha me acostumado com o cheiro. Porque meu pai cuspia a noite inteira. Tinha um pinico um balde debaixo da cama. Sim. Que ele vomitava e catarrava a coisa podre da garganta dele. Você sentia o cheiro do podre perto do meu pai. Meu pai foi morrendo dentro do meu quarto. E eu tinha que fazer alguma coisa. Aí um dia, eu não lembro qual foi o irmão que me perguntou, mas eu lembro quem foi que eu levei. Perguntaram se meu pai era convertido. Eu falei, não, meu pai não é convertido, tipo, batizado e tal, não tinha sacramento. Irmão, você tem que levar o sacramento pro seu pai, você vai pensar nisso? Aí foi o Fabiano, que na época era o coordenador do grupo de jovens, ele assumiu o grupo de jovens no lugar do Adriano, teve uma eleição. Sim. Fabiano, não é? Duarte, né? Um beijo pro Fabiano, se ele estiver assistindo. E ele foi com um padre lá em casa. E esse padre viu meu pai, tudo bom, seu Augusto? Meu pai não falava mais. Meu pai tinha uma sonda no nariz onde eu injetava alimento para ele. O alimento do meu pai era sustagem, né? Porque é muito forte sustagem, né? E o outro caninho era para colocar água, para matar a sede dele. Ele não conseguia mais, não tinha mais dente. Meu pai já estava praticamente já no bico do corvo para morrer. Sim. E aí o padre olhando, tá, e aí, seu Augusto, tudo bem? Eu sou o padre Jairo. Né, eu vim aqui trazer comunhão para o Senhor. O senhor é batizado? Ele falou assim com a cabeça. O senhor aceita ser batizado? Ele falou que sim. Então nós vamos batizar o senhor. O senhor aceita? Aí ele falou, Deus, arruma um baldinho, um pouco de água e 2 copos. Arrumei um pouco de água, 2 copos. Aí ele levantou meu pai um pouquinho assim, né? Seguramos ele, o Fabiano segurou. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É difícil falar, né? Abre a ferida, não tem jeito. Cara, ali ele... É que eu me lembro da água escorrendo no rosto dele. E a água molhou tudo a cama, sabe? Sim. E eu lembro... Aquilo ali foi um sinal visível de Deus, sabe? Eu vi Deus naquela água. E ali, ele, quando batizou meu pai, ele falou, seja batizado e tal. O senhor aceita Jesus como Senhor e Salvador? E meu pai balançava a cabeça. Aquele olho amarelo de cirrose, né? Sim. O senhor renuncia, Satanás e tal. Meu pai concordou com tudo. Aí ele falou, então, né, seja batizado em nome do Pai. Aí na hora que aquela água escorreu, eu já sabia o que significava aquilo.
Eu já estava mudado de vida, já tinha me convertido, cara. Sim. Eu já tinha quase que 1 ano de conversão. Mas eu ainda com meus problemas e tal. E aí eu vi, cara, meu pai tá sendo salvo, irmão. E aí falou assim, agora o senhor vai receber Jesus, tá, seu Augusto? O senhor aceita receber Jesus? E aí como que você dá alimento para ele? Ele abre a boca? Você não abre, padre. Ele não engole? Você não engole. E agora, o que a gente vai fazer? Você não sei, padre. Aí aconteceu algo sobrenatural. Eu vou contar aqui, gente, tá? O padre Anderson, contei pro padre Anderson na Canção Nova, e antes igual vocês fizeram comigo, foi feita uma entrevista. Sim. E ele perguntou como é que foi, e eu contei a verdade para ele. Aí o padre falou, foi verdade? Foi, então pode contar. O que o padre fez? Ele pegou Jesus em um copo e ele dissolveu Jesus dentro da água. Sim. E aí eu peguei a seringa que eu ajudava para alimentar meu pai. Uhum. E na hora que ele pegou o copo era pequeno, ele encheu a seringa, cara, toda a água com Jesus ali dentro coube na seringa, irmão. Não sobrou uma gota, cara. Certinho. A medida exata. Medida exata, irmão. E qual das vias? Padre, você pode escolher qualquer uma, padre. É que essa aqui eu só ponho água, essa aqui eu ponho alimento. Então nós vamos colocar onde é o alimento. Porque esse aqui é o alimento da vida dele. E o padre começou a chorar, velho. O padre se emocionou. Sim. Aí ele encaixou assim e começou a colocar, receba seu Augusto, Jesus Cristo. E conforme eu via Jesus passando pelo caninho, cara, eu comecei a chorar tanto, cara. E ali foi um momento, o ápice da minha conversão, porque ali eu falei, eu não preciso de mais nada, cara. Deus já estava me dando tudo. Sim. E aí meu pai não tinha água mais no corpo. Sim. Meu pai escorreu uma lágrima dele chorando, cara. Seu pai, o senhor está sendo salvo, pai. E eu falo, pai, eu te amo. Aí meu pai começou a chorar, cara. Aí todo mundo começou a chorar, o Fabiano começou a chorar. E aquela cena ali, cara, foi tipo assim, uma alma estava sendo salva. Tipo assim, a minha missão estava cumprida já. E depois de tantas vai e voltas que você fez seu pai chorar por desgosto, né? Agora você faz ele chorar. Fez ele chorar por alegria, por cara. Alegria. E aí acho que passou, não sei, não vou dizer exato, porque eu tenho medo de falar besteira. E também não importa. Sim. Tempo depois, meu pai faleceu no hospital em São Bernardo. Chamou Hospital São Bernardo, lá no Ruge Ramos. Meu pai faleceu lá. E eu fui ver antes dele morrer. Ligaram pra gente, foi ver, meu pai estava respirando com dificuldade. E eu falei para ele no ouvido dele, pai, vai com Deus, pai. Eu tô bem, eu te amo. Tá? E você foi o melhor pai que eu podia ter na minha vida. Foi a última coisa que eu falei para ele. A Elisângela era minha namorada, minha noiva, ela chorou muito quando viu. E aí ele faleceu e foi lindo, sabe? O enterro dele foi até engraçado, irmão, porque nós velamos ele em casa. Antigamente Sim, velava, né? E fazia o cortejo. E aí na hora do cortejo o motorista errou o caminho, ele entrou numa rua sem saída. E cara, tinha uns 30, 40 carros, assim, parou a Avenida Capitão Mário, né? Lá em Santo André. Aí tive que dar ré, era uma mistura de choro com risada, que eu dou risada à toa, né, mano? Sim. Aí foi aquela coisa, né, mano, pra chegar até o cemitério Santo André lá no Carocílio. E foi lindo, né, cara? O enterro do meu pai foi a coisa mais linda. Uhum. Porque eu tava feliz, mano. Todo mundo da igreja lá, mano. Sim. Dessa vez, pô, cara, eu tinha muito amigo, mano. Eu tava lotado de amigo, cara. Aí você olha pra trás e você falava assim, eu era rejeitado pelo mundo, eu era tratado como um lixo, eu não tinha amigos, eu era isolado. E nesse momento, que é o momento mais dolorido que eu estou vivendo, Deus me deu tudo. Eu fui amado. Eu fui amado demais, cara. Sim. Eu fui amado demais, eu sou muito amado. As pessoas cuidavam de mim. Tinha 2 meninas, a Célia e a Fátima. Elas são, assim, pessoas-chave na minha conversão. Toda vez que eu queria desistir, elas não deixavam. Sim. Elas eram muito chatas, irmão. Muitas pessoas passaram, que você fala assim, foi chave naquele momento. Chave, né? Porque irmão. Acredito que quando você está no caminho, cara. quando você está no caminho, você já falou, já citou várias pessoas aqui, esse momento foi já. Por quê? O caminho da missão, eu acredito, né? Isso aí é uma opinião do Diego aqui. Eu acredito que é uma evolução, né? Então, você vai ter os seus altos e baixos ali. Algum momento vai ter o fofinho, outro momento tem a Geralda, outro momento tem essa mulher, outro momento... A primeira pessoa que rezava para você, que aquele que você não gostava, né? Foi tão importante como esse último também. Cara, ó, pra vocês terem uma ideia, a minha vida mudou tanto que eu faço amizades até hoje. Pouco tempo agora, me colocaram no grupo de WhatsApp lá do Santo André da Depressão. Até quero mandar um beijo pra eles, né? Eu já tô fazendo amigos lá. Tem um amigo meu lá, o Cauê, virou meu amigo, cara.
cara é meu brother, velho. O cara nunca me viu. Ele nunca me viu, pessoalmente. Sim. Mas a gente conversa no WhatsApp direto. A gente virou amigo. Olha só, se eu fosse aquele cara de antigamente, eu jamais faria amizade com um cara como o Cauê, por exemplo. Com certeza. O cara falou, meu amigo, o que é isso? É sinal de conversão, cara. Eu mudei de vida. É o carisma que você É o carisma que Deus me deu de fazer amizade. Deus, qual é o teu carisma? Fazer amigo.